Olá pessoal, sou o professor Douglas Sattler, falando aqui da UFVJM, na belíssima Diamantina. Hoje nós vamos falar sobre o que faz e quanto ganha um professor universitário. Existe muita desinformação sobre isso e isso é um tema importante para ser esclarecido para a sociedade. Então neste vídeo nós vamos falar da verdade nua e crua, né? E deixem seus comentários, a opinião de vocês aí no vídeo, que é importante para a gente debater sobre isso. Algumas questões foram colocadas na imprensa e precisam ser esclarecidas, Será que o professor universitário dá só 8 horas de aula por semana? E será que a média salarial de um professor universitário, de uma federal, varia de 15 a 20 mil reais? Quando você coloca essa notícia de que o professor dá só 8 horas de aula, fica parecendo implicitamente que o professor trabalha pouco. Então é importante que a sociedade entenda o que faz um professor universitário. Basicamente, um professor universitário, por força constitucional, ele tem que trabalhar em 4 tipos de atividades: ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas da universidade. Em relação ao ensino, vamos lá. O professor universitário ele não dá só 8 horas de aula por semana. Ele dá de 8 a 12 horas aulas por semana, na média, para cursos de graduação. E os professores que estão envolvidos em pós-graduação, eles podem chegar até 16 horas de aula por semana. Além das aulas regulares, o professor tem outras atividades de ensino. Ele participa de cursos, ministra cursos, workshops. Então, não fica restrito a essas 8, 12 horas ou até 16 horas. Um estudante, para se formar, ele precisa fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Então, ele precisa de um orientador e o professor também vai despender parte do seu tempo orientando os estudantes. Então, todo semestre eu sou convidado para participar ou de orientação, para orientar estudantes, e isso é uma atividade que exige um cuidado com esses estudantes, ou então para participar de bancas, que vão fazer uma avaliação do trabalho desses estudantes. Então, isso pode ser para graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, vez ou outra, chega para mim um calhamaço aí de 200 páginas, e isso não é muito raro de acontecer, É mais de uma vez por ano, 2, 3, 4 vezes até por ano, para que em 15 dias, para 3 semanas, eu ler aquilo tudo e participar de uma banca. E é um trabalho muito sério, porque essa avaliação, o futuro do estudante depende dessa avaliação dessa banca. Aqui em Diamantina também, nós fazemos, no curso de Geografia, visitas técnicas, trabalhos de campo, que também demandam um esforço muito grande do professor. Então, todo semestre, eu geralmente saio às sexta de manhã e só no domingo, no final do dia, eu volto com a turma. A gente pega um ônibus, vamos juntos, e aí você tem 20, 30, 40 pessoas, estudantes que estão uma responsabilidade tamanha que a gente tem nesse fim de semana e que você fica praticamente por conta o tempo todo, durante o final de semana inteiro e a sexta-feira inteira desses estudantes. Então isso é mais uma coisa que os professores fazem na área do ensino. Vamos falar um pouquinho agora sobre pesquisa. O professor universitário ele não só dá aula, ele também é pesquisador. Mas o que faz o professor como pesquisador? Como pesquisador, esse professor coordena uma equipe, um time de estagiários, bolsistas, voluntários. E o professor também coordena, geralmente, um laboratório. Isso é muito comum. Eu mesmo coordeno aqui o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais da UFVJM. E dá um trabalhinho, E para que a gente tenha equipe, nós precisamos fazer projetos. Então nós escrevemos projetos, mandamos para agências de fomento e se a agência de fomento aprovar o projeto, libera um recurso para a gente utilizar com o bolsista ou na compra de material de consumo ou bens de capital. E a gente depois vai ter que fazer uma prestação de contas disso também, que é outra coisa que demanda um tempo bastante, E não só isso, a gente tem que divulgar os resultados das pesquisas, fazendo artigos científicos, participando de eventos científicos. Então tudo isso faz parte da rotina do professor. E se a gente faz artigos científicos, tem que ter alguém para avaliar, não é mesmo? E são professores, são uma avaliação feita por pares. Outra coisa que fazemos é trabalhar com divulgação científica. Afinal de contas, os resultados das nossas pesquisas, eles devem chegar para a população, Então a gente dá entrevistas em rádios, televisão, em canais do YouTube,
em várias mídias sociais, divulgamos da melhor forma possível todo esse trabalho. Porque até uma informação, um conhecimento relativamente simples, quando ele chega no lugar certo, ele tem um poder transformador para as comunidades. Então esse também é nosso papel. Nós também participamos de eventos, congressos, muitas vezes em cidades bastante distantes das nossas cidades, que demanda viagem, ficar afastado de casa alguns dias. E não é para passear, não. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não sobra tempo nem para você dar uma olhadinha na cidade que você está. Você viaja um dia inteiro aqui de Diamantina, 300 quilômetros do aeroporto, para depois chegar na parte da noite na cidade de destino e participar do evento ativamente para depois retornar. Então isso é muito comum. Dentro e fora da universidade, somos também convidados para dar palestras, para participar desses eventos como palestrante, conferencista, isso acontece muito. E a gente também organiza eventos científicos. Vez ou outra eu estou na organização ou liderando a organização de um evento científico. E isso dá um trabalho absurdo, porque a semana do evento, quando você está na organização, meu amigo, olha, é ralação. Vamos falar agora da extensão. O que é extensão? Extensão é quando a universidade ela se estende para além de seus muros e vai até as comunidades de uma forma mais efetiva. Então, os professores desenvolvem projetos em conjunto com comunidades, com a sociedade de uma forma geral, que tenha algum impacto social. Então, aqui na UFVJM, nós temos muitos projetos de extensão rodando. Eu mesmo tenho 3. Esse projeto do Canal Descomplicado, que vocês estão me assistindo agora, é um projeto de extensão, porque nós estamos colocando conhecimento de uma forma tranquila de ser compreendida e que vai para muito além dos muros dessa universidade. Muitos professores também são editores de revistas científicas. Eu mesmo sou editor da revista Espinhaço, que é uma revista semestral. Então, todos os semestres nós publicamos um volume com artigos inéditos, entrevistas, e a gestão disso é toda feita por professores e conta com a participação de estudantes também. E antes da gente falar sobre salário, vamos falar um pouquinho também de algo que as pessoas às vezes nem imaginam que a gente faz aqui dentro da universidade, que são atividades administrativas. Toda a administração da universidade é feita de maneira democrática e colegiada. Então as decisões que acontecem aqui dentro são decisões colegiadas, que são formadas por grupos de professores que fazem parte de um colegiado. Então você tem colegiado de curso, você tem a congregação, que é um colegiado de professores da unidade acadêmica, você tem até os conselhos superiores, o CONSUL, que é o conselho universitário, o CONCEP, você tem conselhos dentro das pró-reitorias, vez ou outra existem conselhos da prefeitura ou da sociedade civil que também convidam professores e também tem atividades administrativas que você ocupa um cargo. Então você pode ser coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de alguma pró-reitoria, de alguma área, ou mesmo pró-reitor, e você tem até um complemento salarial para isso. Mas, meu amigo, para quem já assumiu esse tipo de atividade, você pode saber, você vai ficar por conta, praticamente toda a sua carga de trabalho e muitas vezes mais, resolvendo pepino e abacaxi, descascando de todos os tipos. E ainda, para nossa infelicidade, ainda temos que contar com alguns processos administrativos que acontecem dentro da universidade, isso é normal, toda vez que exige alguma irregularidade, você tem mecanismos de apuração e adivinha quem são as pessoas que participam dessas comissões? Somos nós mesmos, professores. Então a gente participa de comissões de processo administrativo, recebemos de presente um calhamaço também de 300 páginas para ler de legislação e aí a gente tem que conduzir toda uma banca que envolve investigação, envolve apuração, para subsidiar a decisão posterior, se aquele fato estava ou não em conformidade com a legislação da universidade. E, vez ou outra, cai uma belezura dessa no nosso colo. Bom, vou parar por aqui. Eu acho que deu para entender que professor universitário não só dá 8 horas de aula, A gente faz muitas outras coisas que é nossa obrigação e é bom que a gente esclareça isso. Vamos falar agora da parte que você devia estar esperando aí em casa, do salário do professor. É verdade que o professor ganha em média de 15 a 20 mil reais? Bom, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é salário líquido e salário bruto, Porque você tem um monte de desconto, de imposto, de plano de saúde, de uma série de coisas, aposentadoria,
FUNPRESP, vários descontos. Então, um professor universitário, quando ele entra na carreira, ele entra ganhando em torno de 7.500 líquido. É mais ou menos o que o professor vai receber no início da carreira. E para ganhar de 11 a 12 mil reais líquidos, o professor tem que ficar na carreira 11 anos. É isso mesmo. Você fica numa progressão muito próxima de 7, 8 mil reais durante 11 anos e só tem uma alavancagem salarial depois de 11 anos que você está se dedicando à carreira. E esses valores são muito distantes dos 24 mil líquidos que um procurador aqui do estado de Minas Gerais estava reclamando essa semana, de que era um miserê, E foi uma afirmação, a forma que ele colocou chocou toda a sociedade brasileira. Foi amplamente divulgado na mídia. Então, assim, o nosso salário aqui da universidade está muito distante do que é praticado no judiciário. O professor universitário também, ele começa a trabalhar tarde. Ele não entra num concurso público para ganhar um salário alto com 24, 25, 26 anos de idade. Geralmente, isso só acontece depois dos 30 anos. Por quê? Dos 18 aos 30 anos, ele está fazendo graduação, mestrado, doutorado. E aí, depois dos 30, ele também não vai passar no concurso de uma hora para outra. Demora um tempo. E geralmente ele trabalha como bolsista, pós-doc. Então, até ele chegar a esses 7.500, meu amigo, tem muito chão também, tem muito estudo, tem muita dedicação para ele estar preparado para exercer essa função. É um salário adequado? Bom, na minha opinião, sim. Eu estou tranquilo, satisfeito com o meu salário, que é menos da metade, ou metade, bem menos da metade do que o procurador estava reclamando essa semana. E o nosso auxílio alimentação é R$ 458. Então não vai dar, você não vai ver um professor universitário gastando $1.000 no exterior, nos Estados Unidos, para pagar simplesmente um almoço. Isso não é a realidade dos professores universitários, definitivamente. E também, pessoal, que fique claro, não tem nenhum tipo de penduricalho. A gente não recebe um monte de adicional, um monte de coisa no salário que aumenta o salário da gente. Esse valor que eu estou falando é esse mesmo. Não é o caso do procurador dos 24 mil reais, que quando você vai ver o salário dele real por mês, ele recebe mais de 50 mil, porque tem auxílio de tudo, qualquer jeito no judiciário. A gente não, a gente recebe esse salário. E aí, pessoal, eu pergunto, será que o problema fiscal do país, o problema do serviço público no país, está com os professores universitários? Nós somos o problema? Você tem com a gente ganhos de tecnologia, atividades de extensão, pesquisa, formação de pessoal, muito importante. Então, assim, você tem uma série de coisas que me faz acreditar que professor não é custo, é muito mais o que? Investimento. E parte significativa dos melhores profissionais que estão aí hoje no mercado de trabalho brasileiro, uma boa parte deles, eles vieram de instituições públicas de ensino. Então, são eles que estão movimentando a roda da economia junto com a gente. Então, isso é claramente um investimento. E ainda, pessoal, nós, professores universitários, a gente trabalha em universidades que estão sendo sucateadas por causa da falta de recursos. Nessa crise atual, até recursos para limpeza de prédio, a gente está tendo bastante dificuldade. Imagina para pesquisa, para as atividades de extensão. Então a gente está vivendo um período de limitação muito grande que torna o nosso trabalho muito difícil. E a gente também não tem um apoio técnico-administrativo adequado, que fica muito aquém. Então a gente muitas vezes se vê fazendo trabalho que não condiz necessariamente com a carreira do professor. A gente faz o serviço praticamente da equipe toda, para que uma coisa aconteça. E muitas vezes a gente tira recurso do nosso próprio bolso, do nosso próprio salário, para ver um projeto andando. Porque é melhor morrer numa graninha de vez em quando do que morrer de estresse, definitivamente. Pelo menos eu tenho essa ideia. E com a interiorização do ensino público federal, que foi algo fantástico para o Brasil, você tem muitos professores, muitos mesmos, que tiveram que sair da sua cidade natal e foram para o interior. Ou seja, moram longe de casa, distante da família, que é o meu caso. Então isso envolve um sacrifício pessoal também muito grande. Então, pessoal, esse vídeo foi muito mais para esclarecer. Eu sou muito feliz com minha profissão, eu gosto muito do que faço, mas é de doer ficar escutando na mídia, na televisão, pessoas que deveriam estar nos representando, falando que a gente, insinuando que a gente não trabalha adequadamente, trabalha pouco, de alguma forma colocando a sociedade numa posição desfavorável em relação a gente.
Se eu esqueci de alguma coisa que a gente faz aqui na universidade, que o professor faz, por favor, deixe no comentário aí. Possivelmente eu esqueci de alguma coisa ou de muitas coisas. Então, pessoal, lembre-se, valorize o seu professor, defenda o professor universitário. Quando eu entrei na universidade pública, em 2000, a universidade pública era sinônimo do Brasil que dava certo, né, de excelência, de qualidade. Hoje parece que parte da sociedade, quando olha para a universidade, pensa que a sociedade ela é problema, ao invés de ser solução. A universidade é um espaço plural, é um espaço de ideias de todos os tipos, de pessoas que têm pensamentos diferentes, e é um espaço muito rico, né, importante para o país. Então, se vocês gostaram do vídeo, né, continue assistindo o canal Descomplicado. Essa playlist, né, que nós criamos aqui sobre vida acadêmica também traz outros vídeos sensacionais que ficaram muito legais e vai ser muito bom ter você por perto. Então, pessoal, um abraço, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo.